Sejam todos bem-vindos ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da doutora Edneia Paula Sartori Schmidt, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma mulher cientista de força, garra e fé e, acima de tudo, extremamente competente no que faz, se envolvendo em causas sociais e ambientais. Mulheres na ciência, que comece o matriarcado? Edneia é graduada em Tecnologia em Química Industrial, licenciada em Química pelo Programa de Formação Pedagógica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, possui especialização em Engenharia da Produção, mestrado em Química Aplicada pela Universidade de Ponta Grossa, na linha de pesquisa de Química dos Materiais, doutorado em Química com área de concentração Físico-Química pela Unicentro, na área de eletrodeposição e eletroquímica, e com pós-graduação em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza. Tem experiência na área de manufatura, em metalurgia, química e meio ambiente, atuando principalmente nos seguintes segmentos: eletrodeposição, planejamento e otimização de produção, metais pesados, monitoramento e coordenação industrial, treinamentos, tratamento de resíduos, biopolímeros e agroecologia. Atualmente, é coordenadora administrativa do campus Realeza e técnica do laboratório na área de Química na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Realeza. Seja muito bem-vinda, Edneia. Professora Gisele, gostaria de agradecer, então, esse convite para essa entrevista e, além de agradecer, parabenizar esse maravilhoso trabalho que você tem desenvolvido, né, com essas entrevistas, né, das mulheres na ciência. Acho que isso é um trabalho muito importante e que nos mostra algumas questões que passam, às vezes, despercebidas, e quando nós relembramos ou revisitamos as entrevistas, a gente percebe como alguns padrões se repetem na carreira das mulheres, né, na ciência. Então, acho que esse trabalho ele está colaborando muito, né, com essa divulgação do trabalho da mulher na ciência. Então, muito obrigada e parabéns. Obrigada, Edneia, primeiro por ter aceitado o nosso convite e obrigada por essas lindas palavras. O projeto é isso, a gente poder resgatar não só a historicidade de nós mulheres, de todas as colegas, e contar um pouco do que se faz, né? O que nós mulheres estamos fazendo dentro da ciência. Então, eu acho isso fantástico. Edneia, conta para nós um pouco como foi a tua infância, para a gente poder começar a entender, né, os caminhos que tu percorreu ao longo da tua vida até esse momento. Então, eu nasci em Santa Catarina, na cidade de Coronel Freitas, é bem próximo daqui, cerca de 200 quilômetros, e eu sou filha de agricultores, e até os meus 15 anos eu trabalhei na roça, né, com os meus pais, ajudava em casa, eu e a minha irmã somos as irmãs mais velhas, né, então, devido à característica, né, da família, né, agricultura familiar, a gente sempre trabalhou com meu pai. Depois desse período, né, quando eu tinha os meus 15 anos, o meu pai ele começou a trabalhar na cidade, né, numa fábrica. Por quê? Porque a propriedade da minha família era pequena, então a gente não tinha condições, naquela época a propriedade não gerava o sustento para a família, né? Nós somos em 4 irmãos, então uma família de 6 pessoas, em meados, né, daqueles anos, né? A propriedade, sendo pequena, não gerava, né, uma renda suficiente para manter a família. Então meu pai começou a trabalhar na cidade, numa fábrica, e aí, consequentemente, eu e minha irmã também passamos a trabalhar na cidade. Nesse período quando a gente, até os 15 anos, né, então, com 6 anos, eu iniciei, fui para a escola, e a primeira escola que eu estudei, então, era uma escola no interior. Não era escola do campo, como a gente tem hoje, mas era uma escola da zona rural, no interior da cidade de Pato Branco, quando a gente morava em Pato Branco. Então, eu nasci em Coronel Freitas e nós nos mudamos para Pato Branco, onde nós passamos um período, né, nossa família, e lá eu estudei, então tive toda a minha alfabetização. Essa escola, então, ela tem uma marca, né, muito grande na minha vida, porque era uma escola multisseriada. Não sei se hoje ainda existem escolas com essa característica. Então,
todos os alunos estudavam na mesma escola, no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Então, a gente ia para a aula de manhã e tinha lá de primeira à quarta série, né? Naquela época não era do primeiro ao quinto, né? Não tinha o pré, então a gente estudou da primeira à quarta série. Todas as séries na mesma escola. Então, como não tinha muitos alunos, era uma fileira de alunos para cada série. E a professora tinha que se virar dando aula, né, para todos nós. Foi um período bem difícil, porque era uma comunidade muito humilde, muito pobre, né, e nós, né, somos, ainda somos pobres, né, em alguns sentidos, mas não somos ricos, digamos, mas naquela época a gente passava por muita dificuldade. Então, a escola, ela tinha crianças, né, os estudantes, os alunos, eles eram de diversas famílias, né, do entorno, e uma coisa interessante é que de manhã cedo, então a gente ia para a escola de manhã, eu e a minha irmã, a gente pegava e saía de casa a pé, lógico, e passava de casa em casa, buscando os nossos coleguinhas, né? Então tinha de várias idades, e a gente formava uma turma e ia todo mundo a pé pela estrada de chão até a escola. E chegando na escola, então tinha aula, né? A manhã toda tinha aula, e nós mesmos que ajudávamos a professora a fazer a merenda no intervalo. Então a gente aprendeu, a professora ensinava, a professora Ivanete Capelli, o nome dela. E essa professora, então, ela deu aula uns 4 anos, né, do primeira à quarta série, tanto para mim quanto para minha irmã. Como nós temos pouca diferença de idade, a gente sempre estudou junto, né, até a quarta série. E depois o meu irmão também, que com 5 aninhos a gente já levava ele para a escola para ele aprender. Depois, quando nós terminamos a quarta série, o meu pai, ele não teve condições, pelo entendimento dele, né, ele não matriculou a gente na quinta série. Para fazer a quinta série, tinha que estudar na cidade. Então, precisava pegar um ônibus todo dia e se deslocar ao centro de Pato Branco para estudar. E o meu pai considerou que isso não era necessário, né? Na visão dele, talvez naquele momento, né? Porque seria muito complicado para ele nos levar e tudo isso. Então, paramos de estudar e nós repetimos mais 2 anos a quarta série. Mas por que a gente repetia? A gente repetia para ir para a escola. Porque como tinha que levar o meu irmão, então a gente acabava indo. E ficava todos os dias lá na escola. Aí nós nos tornamos ajudantes da professora. Então a gente sabia matéria, porque já tinha estudado, né, um ano. E aí a gente ajudava a limpar a escola, preparar a merenda, tudo isso. E ainda ajudava a professora a ensinar os outros alunos. Então, a matéria lá para os aluninhos da primeira série, a gente ajudava a ensinar. Então, desde aquela época, a gente tinha assim, esse gosto, né, pela escola. Até porque estar na escola significava não estar trabalhando na roça. Então, como o trabalho era muito pesado, para mim, pelo menos, né, sempre era um alívio, né? Sempre era bom estar na escola, porque era diferente de estar trabalhando lá na roça. Foram anos, assim, muito bons, né, nesse período. Essa escola, hoje, ela não existe mais, né, porque ela fechou, porque não, como as famílias foram diminuindo, então não tinha mais alunos, né, para essa escola. Eu sei que hoje ela não existe mais. Mas, então, assim que aconteceu, né, todo o meu período até a quarta série. Depois, nós nos mudamos, então, de volta para Santa Catarina, e lá, então, retomei os estudos. Aí lá, sim, por ser mais próximos, mais perto da cidade, a gente conseguia estudar. Então, aí eu iniciei na quinta série normal, né, até a sexta série. Nesse período, então, a gente já precisava trabalhar. Como meu pai estava trabalhando na cidade, numa fábrica, e a gente morava nessa chácara, o sítio que até hoje é dos meus pais, lá em Santa Catarina, com 13 anos, 14 anos, eu e a minha irmã já começamos a trabalhar na cidade. E aí, como a gente não tinha uma experiência em outras coisas, então o que a gente foi fazer? Eu fui ser babá, cuidava de um menino, que por coincidência, hoje ele é engenheiro químico, inclusive, esse menino que eu era babá, e também trabalhava como empregada doméstica. Então, a gente fazia faxina na casa das pessoas. Então, tinha lá os dias, né, os horários a gente fazia. Mas a gente conseguia estudar na parte da tarde. Então, de manhã eu trabalhava e à tarde, então, ia para a escola. Já era o colégio, lá, o colégio de Coronel Freitas, no ensino regular. E nessa época começavam as atividades, né? Então, o que eu me lembro muito da escola é isso. E engraçado que eu sempre me lembro das atividades de ciências.
Eu não me lembro das atividades de português, de matemática ou de história, eu me lembro daquilo que a gente fazia em ciências, né? Então, eu lembro claramente, nitidamente, quando a professora ensinou a fazer um minhocado, né? Eu acho que foi na quinta ou na sexta série. Então, foi muito bom, interessante, porque aí tinha essa questão da atividade prática, né? Sempre gostei. E depois eu lembro que uma professora minha da sexta série, né, professora de ciências, ela decidiu montar um clubinho de ciências. E aí, claro que a gente foi, né? Eu fui participar. A gente fazia os encontros na casa dela. Então, na casa dela. Ela, a atividade que a gente ia desenvolver era uma chocadeira. Então, a gente construiu uma chocadeira e tinha lá os ovos, e a gente tinha que acompanhar todo o desenvolvimento dos pintinhos, tudo isso, e depois ainda levar os pintinhos, né, para criar assim, na propriedade. Então, assim, eu lembro que foi um momento, assim, bem interessante, assim, que me despertou muito essa questão das ciências, né? E essa professora, ela teve essa iniciativa, né? E depois, o que aconteceu? Por 2 anos, a gente tocou o projeto, né? Fez várias atividades, mas depois, eu, por força de necessidade econômica, né? Para ajudar a família, eu tive que começar a trabalhar o dia todo. Mas eu estava na sexta série ainda, então, o que aconteceu? Surgiu, então, uma oportunidade de eu e da minha irmã fazermos o supletivo. Olha só, naquela época existia, não sei se hoje existe ainda, né? O supletivo do ensino fundamental. Então, a gente fez o supletivo de quinta a oitava série. Por mais que ele tivesse estudado regularmente a quinta e a sexta série, a gente entrou, desde o começo, no supletivo na quinta série. E a gente se deslocava para outra cidade, que é de Coronel Freitas até Quilombo, a gente se deslocava de ônibus. Uma vez por mês, se não me engano, a gente ia para lá fazer as provas. Então, funcionava assim. Você tinha as apostilas, estudava em casa toda a matéria, fazia os exercícios, e uma vez por mês se deslocava para a escola lá, né? O nome era o NAIS, Núcleo Avançado de Ensino Supletivo, na cidade de Quilombo, Santa Catarina, bem no oeste aqui, né? E o ônibus da prefeitura levava os estudantes. Então, tinha muita gente, muitos filhos de agricultores, muitas pessoas que precisavam trabalhar o dia todo, mas que precisavam concluir o ensino fundamental. E aí a gente ia uma vez por mês para lá. Fazia a prova e tinha um momento de tirar dúvidas com os professores lá. Então, ali também conheci vários professores. Então, foi uma outra realidade, já uma realidade mais adulta, porque aí a gente já estava com uma idade maior, né? Então, não era mais aquela questão tão juvenil. E aí, claro, não tinha mais atividades práticas, porque era só estudar e fazer prova, né? Estudar e fazer prova. Mas, assim, a gente aprendeu, acredito que o suficiente, né, para a gente seguir. E teve formatura, tudo, eu lembro do dia da formatura. Então, o meu diploma de oitava série é um diploma do NAIS, do Núcleo Avançado de Ensino Supletivo, lá de Santa Catarina. Depois disso, e nesse período, então, eu já trabalhava o dia todo como empregada doméstica. Depois, por um bom tempo, né, vários anos depois, o que aconteceu? Uma das mulheres que eu trabalhava na casa, ela era uma pessoa que eu admiro muito até hoje, né, e sou muito grata a ela. Ela me ofereceu para trabalhar na livraria dela, olha que legal. Eu tinha uma livraria, papelaria, e aí ela me ofereceu para trabalhar lá. Então, eu trabalhava na casa, limpava a casa, ajudava, tudo, né, fazia almoço, tudo, e trabalhava na livraria. Então, assim, foi ali que eu aprendi muitas coisas que eu, até hoje, né, eu sou grata por ter tido essa oportunidade, inclusive usar um computador, usar um telefone, né, todas essas coisas. Então, foi muito importante, e foi ali que tive a minha carteira assinada, né, então, a primeira vez, como empregada doméstica ainda, porque eu trabalhava a maior parte do tempo na casa dela. Nesse período, eu já tinha terminado o supletivo, e eu fui fazer o ensino médio. Então, olha outra coincidência, né? Eu fui fazer o ensino médio. Uma das mulheres que eu trabalhava na casa, também ela sempre pedia que eu ensinasse as filhas dela. Então, eu ajudava elas a fazer o tema, né? Fazer atividade. E ela disse assim, não, tu não pode estudar aqui em Coronel Freitas, tu tem que estudar num colégio melhor, num colégio maior, em Chapecó. Porque daí, Chapecó é próximo, né, do Coronel Freitas, então você visava, né, essa universidade maior. Ela falou, não, vamos fazer lá em Chapecó, que ajuda a fazer a inscrição. E aí, tanto ela quanto essa outra mulher, né, elas me ajudaram, e eu fui estudar, sabe onde? No Colégio Bom Pastor, que hoje é onde está, né, grande parte, é onde a UFPS nasceu, né, veja só, onde tem lá hoje ainda, né, a estrutura da UFPS. Exatamente daquele colégio, naquele espaço, né, ele era o colégio estadual já, não era mais das freiras, né, ele era estadual,
E foi lá que eu fiz todo o meu ensino médio. E foi lá, nesse colégio, né, na época, que eu decidi fazer química, porque aí foi assim que aconteceu, porque aí eu conheci o meu professor de química, o professor Hélio Antônio Maldaner, um excelente professor, assim, que foi a pessoa que me disse que a química existia, porque até então, para mim, eram ciências, né, eram ciências, e eu tinha muito aquela questão das ciências da natureza, tudo isso, toda aquela questão natural, e aí, quando ele fez levou a gente para o laboratório, eu nunca esqueço, a gente estava à noite, né, a gente ia de Kombi, de Coronel Freire até Chapecó, na época não tinha van, né, era Kombi. Aí de Kombi, todo mundo lá ia para a escola, né, para o colégio, estudava a noite toda e depois voltava. São 30 quilômetros mais ou menos de distância. E a aula à noite, né, o professor fez aula prática, imagina, levou a gente para um laboratório, onde tem os laboratórios lá no Bom Pastor ainda. Então ele levou lá e fez a reação da fenolftalina, da mudança de cor do pH. Meu Deus, aquilo foi como um divisor de águas. Foi ali que eu disse assim, eu vou fazer química. Foi assim que aconteceu. E aí, a partir de então, né, ele foi meu professor de química aos 3 anos do ensino médio, né, então até formação do segundo grau, e admiro muito ele, né, o professor, e foi uma época, assim, muito boa. E foi aí que eu decidi fazer química. Aí depois, sim, o processo se deu. Aí fazer o vestibular, toda aquela história. Naquela época não tinha o Enem. Na verdade, eu até fiz o Enem, a primeira edição do Enem, só que naquela época, aquele Enem daquele ano, né? Que não vou nem falar qual foi, ele não valia como nota para você entrar numa faculdade, numa universidade. Ele era um Enem, era só para você ver como estava o teu conhecimento. Depois, no ano seguinte, que ele começou a valer. Então, quando eu fiz o Enem, foi só para praticar. Então, eu fiz vestibular mesmo. E eu lembro muito bem que o Bom Pastor levava os alunos do terceirão para conhecer as universidades, nas feiras de profissões, né? Eu lembro que a gente foi para Santa Maria, conhecer lá, e, nossa, eu fiz o vestibular em Santa Maria, 5 dias a gente ficou lá em Santa Maria, num local lá, dormindo num colchãozinho lá, num galpão que tinha, onde os candidatos ficavam, e fiz o vestibular lá, mas eu fiz vestibular para 5 lugares diferentes. Santa Maria, fiz para a UFSC, e fiz para o TFPR de Pato Branco, e fiz para o UDESC também, e fiz para particular, né, lá, a UNO, que na época era a UNO Chapecó, UNOESC, lá em Chapecó mesmo. O que aconteceu? Na particular, foi a primeira que eu passei, só que eu não tinha condições de pagar. E aí, nesse momento, quando eu decidi que ia fazer química, eu escolhi ou química ou engenharia química. Então, o curso que tinha, eu escolhia fazer. E eu passei para engenharia química lá em Chapecó, na particular. Mas aí eu não conseguiria pagar. Então, eu não fiz esse curso, né? Inclusive, eu passei no segundo ano do ensino médio, na segunda série, no vestibular lá de Chapecó. Era da época que publicavam no jornal. Passar no vestibular era um evento, assim, era uma emoção mega, ultra gigantesca, né? Então, foi muito, muito, muito bom. Os outros vestibulares eu acabei não passando, nem em Santa Maria, nem na UFSC, nem na UDESC. E aí eu passei onde? Eu passei na UTFPR em Pato Branco. Né? Eu tinha tenho, né, ainda parentes que moram em Pato Branco, e aí fiquei na casa deles e fiz o vestibular. E foi assim que eu cheguei à graduação, né? Então, alonguei um pouco a história, mas mais ou menos foi essa a minha trajetória aí até a graduação. Nossa, Edneia, a tua história é linda. A tua história de vida é muito linda e tu te emociona ao falar, né? Então, eu acho que isso é algo que mexe bastante contigo. E com certeza foi toda essa tua trajetória nessa primeira caminhada que te transformou na mulher que tu é, na profissional que tu é. É fantástico. São tantos pontos que a gente poderia comentar aqui que a entrevista, né, talvez provavelmente iria se alongar muito, mas assim, é impressionante, assim, essa questão da escola rural, né, porque realmente ela tem esse perfil, né, de ter várias séries numa mesma turma, enfim, eu fico imaginando a situação como era, eu nunca vivi isso, mas eu fico imaginando como era. Imagino mais ainda quando vocês retornaram, né, para levar o irmão de vocês, para estar ali. Então, vocês passaram a ser professores. Por isso que tu tem essa veia. Tu é professora, na verdade. Hoje tu não está atuando como professora, mas tu é professora, né? Sim. De berço já. Na verdade, já atuou como professora também, né? Na época, o meu irmão, com 5 aninhos, a gente ensinou ele a ler e escrever, porque
para nós, a gente já tinha se formado, né? Já tinha feito a quarta série, então a gente se dedicou a ele, então a gente ensinava ele e outras crianças também. Então nós éramos as ajudantes da professora. E essa professora tem um fato curioso que acho que é uma coisa que traumatizou um pouco essa questão do professor. Ela era uma professora muito boa, assim, muito querida, mas ela tinha, eu acho que ela era muito sobrecarregada. Hoje eu entendo isso, imaginando a situação. Na época eu não entendia por que ela tinha algumas atitudes, mas teve uma passagem que ela pegou o giz na mão, ela pegou um punhado de giz e falou assim: eu tenho vontade de jogar isso no mar, de acabar com isso, eu tô cansada. E na época eu não entendia, então na minha cabeça eu imaginava a professora Ivonete Capelli pegando um monte de giz, indo lá na praia e jogando no mar, sabe? Então, era assim, o simbolismo, para mim, era uma ação dela, mas não, na verdade, ela estava querendo dizer que ela estava cansada, sobrecarregada. Imagine a situação, ensinar 4 turmas, né, 4 séries. Esse ponto dessa fala dela me gravou, assim, que eu fiquei um pouco assim, ser professora não deve ser fácil, né, uma questão assim. E hoje a gente entende, né, já era uma sobrecarga desde aquela época, a gente vê mesmo que o professor dos pequenos, né, do ensino fundamental, ele sofre bastante um pouco, né? Mas mesmo assim, minha vontade de ensinar nunca passou, assim, eu sempre tive vontade. Outro episódio que tem também é lá em casa, o meu pai sempre comenta isso, né, minha irmã também. E quando a gente estava na roça, né, carpindo lá, trabalhando, o meu pai e a minha irmã, né, trabalhando rápido, rápido, porque meu pai é aquele italiano bem nada delicado, né, e ele tinha que trabalhar, né, e aí o que eu fazia? Eu estava lá carpindo, né? E se eu visse um bichinho, uma joaninha, ou aquelas lagartinhas que ficam, que o mede, sabe aquela lagartinha que fica andando? Eu parava o que eu estava fazendo, eu sentava e observava o animal. Mas eu observava tudo, os mínimos detalhes, que cor que era, tudo isso. E aí eu ficava divagando, né? E aí o que acontece? Claro, eu era uma criança, 6 anos de idade, 7, né? Você quer observar. Mas isso para o meu pai, ele soava como preguiça, né? Ela não quer trabalhar. Então, lá na minha casa, tipo, eu tenho essa fama, assim, Edneia, se vê mesmo que foi estudar porque gostava dos bichinhos, não sei o quê, né? Então tem esse comentário. Mas era esse interesse que eu tinha pelas ciências, eu sempre tive esse interesse pelas ciências, né? E tanto que uma coisa foi casando com a outra depois, né? Veja só como é o destino da gente, né? É o que a gente tem, nasceu para ser, né? Exatamente. Tem coisas que a gente já nasce. Algumas pessoas não nascem prontas, tem que ir com o tempo ir se moldando e aprendendo, enfim. Tem outras que a vida leva para o caminho, né? Um processo natural. Tua história de vida não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente, tu não poderia estar em um lugar diferente, né? Embora eu acho que tu deveria estar em outro lugar. Mas, nossa, Edneia, é muita história, muita coisa mesmo. E tu estudar no Bom Pastor. Então, pensa, o teu destino já foi amarrado com a Universidade Federal da Fronteira Sul? Eu adoro essas coisas, tu também adora, né? Então, assim, até é importante talvez salientar aqui, a Edneia, ela é minha parceira, né? Uma conversa que eu tive que organizar muito para não estar deixando a emoção vir à tona, porque a Edneia realmente ela é a minha parceira, é amiga, né, companheira e trabalha junto, né? Claro, a nossa amizade começou aqui na universidade, nos projetos, enfim, mas é algo que é permanente. Então não tenho o que dizer, assim, sabe? É difícil fazer essa entrevista, assim, é difícil dessa conversa e tentar manter um padrão. Eu estou tentando, tá? Eu estou contando a tua história, eu já vou começar a chorar agora. Pô, na primeira pergunta, começar a chorar e já não dá. Mas a tua história mostra o que tu és hoje, né? A humildade, a pessoa humilde que tu é, a forma como tu te preocupa com o outro, com os outros, porque não é, tu sempre está trabalhando de forma coletiva. E isso é teu, porque tu viveu isso sempre. Imagina, tá numa sala de aula com 4 séries e a questão da professora, é óbvio, a gente sabe hoje, né? Mesmo no ensino superior, o desgaste que é a gente está ministrando aula, e hoje pela manhã eu estava relatando, né? Porque eu preciso falar, porque o ensino remoto ele trouxe várias aprendizagens para nós, mas ao mesmo tempo ele toma um tempo que não para nunca, a gente não para nunca, é sábado, domingo, feriado e assim por diante. Né? Então, realmente, eu entendo muito o que a ação da professora pegar o punhado de giz, ela queria era jogar em vocês, ela queria extravasar de alguma forma pelo estresse.
e a responsabilidade, né? Porque ser professor é uma responsabilidade constante, né? Não para nunca. Nossa, sensacional a tua história de vida e ela é emocionante. Eu era apaixonada, cada vez mais apaixonada. Me conta uma coisa. Então, tu entrou na universidade em Pato Branco. Como é que foi a tua trajetória acadêmica? Porque tu veio de uma realidade, não sei se eu posso falar assim, uma realidade simples e pobre, tendo que trabalhar para se sustentar, para ajudar a família, principalmente não era só o trabalho. Imagino que, como alguns alunos nossos ainda fazem isso, chega no final de semana, ou às vezes acordam super cedo para tirar o leite da vaca, para ajudar o pai, a mãe, e assim por diante. Quando tu entra numa universidade, já fala, a universidade é um universo diferente. Como é que foi para ti esse choque de realidade e como é que foi a tua trajetória acadêmica durante a tua graduação? Então, foi uma diferença muito grande, porque o primeiro choque, né, foi a saída da cidade onde eu nasci, né? Então, porque quando nós nos mudamos, a família foi, mas depois, quando eu passei no vestibular, somente eu fui para Pato Branco estudar, né? Então, eu fui sozinha. Até um primo meu passou no vestibular também, e também foi, mas ele já foi morar numa república, já foi encaminhado. Então, eu e ele fomos para Pato Branco. Então, eu nunca tinha saído de casa, digamos, né, para ficar fora, morar fora. Então, o primeiro choque foi essa saída. Depois tinha, junto, né, com isso, tinha a questão financeira, porque meu pai nunca pôde me ajudar, né? Então, o que aconteceu? Eu tive que já me virar. Então, eu tinha lá a minha rescisão de contrato, onde eu trabalhava na livraria, e esse dinheiro, né, o seguro-desemprego que eu peguei, esse dinheiro foi o que me sustentou. E tive o apoio da minha tia, né, que mora em Pato Branco. Hoje ela já é falecida, mas ela me ajudou muito porque eu fiquei na casa dela, então por um tempo até encontrar uma pensão. Então ela que conhecia Pato Branco, então ela que me levava nos lugares, então me apresentava, vamos fazer isso, vamos ver aquilo. Então ela me ajudou muito, assim, sem a ajuda dela eu não teria conseguido, né? Eu sou muito grata a ela por isso, né? O que aconteceu? Como eu estava estudando, eu precisava de um emprego, então chegando lá já comecei a procurar. A universidade em si, eu estudava à noite. Um detalhe, na época, quando eu estudei, não era o TFPR. Então, o TFPR ela se tornou universidade em meados de 2006, se não me engano, em 2005. A UTF antes era Cefet, então eu estudei a graduação no Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. Então foi no Cefet que eu me formei, em graduação. O curso era de Tecnologia em Química Industrial. Então eu fui aluna, né, caloura da primeira turma de Tecnologia em Química Industrial do Cefet de Pato Branco, que era um curso muito esperado pela cidade em si, porque lá em Pato Branco tem muitas indústrias, né? Então tinha uma expectativa muito grande. Então essa mudança eu tive que me adaptar e eu precisava trabalhar, porque mesmo estando fora eu precisava ajudar os meus pais, eu precisava ajudar em casa. Então eu comecei trabalhando na livraria da minha tia, porque essa minha tia que me ajudou, eles têm livraria lá em Pato Branco até hoje, né? Os filhos dela. E aí ela conversou lá e eu consegui trabalhar. Então, eles me deram emprego. Eu trabalhava de dia, durante o dia, e às 18, olha que interessante ver as diferenças, né? A nossa aula começava às 18h40 e terminava às 23 horas. Então, a gente tinha 5 aulas durante a noite. Tinha um intervalo de 15 minutos, mas eram 5 aulas. Por que isso? Porque o curso era para ser um curso que terminasse antes, né? Ele tinha toda a questão da grade, tudo isso. É um curso de nível superior, equivalente ao bacharel, porém com algumas atribuições diferentes. Porém, a carga horária era dividida menos em um período menor, com mais aulas durante o dia para conseguir terminar. Então, quando eu comecei a estudar, né, na graduação, além de estar trabalhando lá na livraria, eu estava sempre buscando alguma coisa na área, porque aí você entra, né, toda com aquela ansiedade, já quero ser química, né, já quero trabalhar e tal. Mas não consegui, claro. E o que aconteceu? Na época, teve um processo seletivo para selecionar um estagiário na Atlas Eletrodomésticos, que é a fábrica de fogões lá em Pato Branco, uma fábrica muito grande, mais de 1.000 funcionários eles têm, então é conhecida nacionalmente. E aí abriu o estágio, primeiro estágio da Atlas. E aí meu professor, que aí eu já fiz amizade com todos os professores, né? Já, nossa, eu
amava eles, assim, nossa, eu admiro eles muito até hoje, porque me ajudaram muito, assim, todos nós, toda a nossa turma era muito unida, a turma era de 20 alunos só, então, 20 vagas, e como nós éramos os primeiros, então a gente foi bem, digamos assim, viramos os mascotes aí do curso. A nossa relação com os professores era muito boa. E aí eu fiz o processo, fiz a entrevista, e o professor Adir Hildo Kalink, né, ele foi o orientador da graduação do TCC, ele que me ajudou, né, a questão da entrevista e tudo, e eu passei na entrevista. Então, eu acabei indo para o estágio lá na Atlas Eletrodomésticos, esse estágio obrigatório. Eu entrei antes já, né, no primeiro ano da graduação eu já estava no estágio. E assim eu fiquei até o final da graduação, não em estágio. Aí depois de um tempo eles me contrataram. Então eu trabalhei na Atlas Eletrodomésticos por 5 anos. Então até depois da minha graduação, eu já tinha terminado, eu continuei trabalhando lá. Então lá eu comecei como estagiária, e aí a gente o estagiário trabalhava o dia inteiro, né, na produção, lá no laboratório, e depois estudava à noite. Então, eu pegava o ônibus, né, descia para o Cefet, estudava a noite inteira, depois ia para casa, ainda ia fazer as atividades antes de dormir, para depois, no outro dia, trabalhar tudo de novo. Então, lá na Atlas, eu digo que foi a minha outra graduação, minha outra faculdade. Por quê? Porque o que eu aprendi lá não tem, né? Não existe medida. Expande muito o teu conhecimento e a tua vivência, a tua experiência. Então, trabalhar numa indústria é uma coisa muito, muito, muito boa, a gente aprende muito. Então, a minha inserção na indústria química, na indústria metalúrgica, foi na Atlas Eletrodomésticos, como estagiária, e depois eles me contrataram, e eu cheguei à coordenadora de produção, então eu coordenava equipes de mais de 200 pessoas, né, na Atlas mesmo. Então, passei por diversos setores, setor de processo, setor de qualidade, o próprio laboratório. Então, aprendi tudo, eu sabia todos os processos. Passei pela fundição, foi um período bem legal também, onde eu aprendi a metalurgia da fundição. Foram tempos difíceis, porque era um trabalho bem exigente, né? Eles exigiam muito de nós, mas muito gratificante em termos de conhecimento, aprendizado e crescimento pessoal. Então, lá eu me desenvolvi, né, enquanto profissional. E aí sim eu me tornei profissional na área de metalurgia. Eu já estava definido minha área, né, que seria a metalurgia. Apesar de eu sempre ter um pezinho ali no meio ambiente, nas questões ambientais, eu estava na química metalúrgica mesmo. Isso foi o que traçou, né, definiu aí todo o meu, depois do meu mestrado e meu doutorado. Mas eu sempre continuei, né, estudando questões na parte de ambiental, tratamento de efluentes, né, tanto que meu trabalho de conclusão de curso foi justamente o reaproveitamento da água da Atlas, né, do tratamento de efluentes lá da fábrica, porque é muita água, né, que precisa para produzir fogão. E assim foi. Então, me formei em 2003, 2004, por aí. E continuei trabalhando, então, na Atlas. Essa foi a minha trajetória lá. E permaneci em Pato Branco até o ano de 2005. Depois eu acabei saindo de lá e tomando outros rumos, né? Eu fui embora para o Rio Grande do Sul, porque eu queria fazer mestrado, mas não deu muito certo. Eu acabei voltando. Nisso eu trabalhei em outras fábricas no Rio Grande do Sul, trabalhei numa fábrica de panelas no Rio Grande do Sul, trabalhava no laboratório, né? Sempre com controle de qualidade e laboratório, né? Então, análises para o controle de qualidade da produção. Sempre foi esse o meu foco, e a própria produção, eu tenho esse jeito meio que de liderar, então eu sempre acabava assumindo funções de coordenação, de gerência de equipes, tudo isso. Foi assim que eu aprendi essa questão de liderança. Depois eu acabei voltando para Santa Catarina, porque eu queria fazer esse caminho de volta para fazer o mestrado, né? Então eu não estava contente lá, então acabei voltando, teve questões pessoais nesse meio tempo também. E aí eu trabalhei em Xanxerê, numa fábrica, já numa galvânica, né, numa cromagem mesmo, né, que tinha o processo de eletrodeposição, que prestava serviço. E acabei depois voltando para Pato Branco para trabalhar, para ajudar a construir e montar uma galvânica em Pato Branco, que ela existe até hoje, e é uma galvânica de sociedade da própria Atlas, mas com uma outra gerência. Então, eu acabei recebendo proposta e voltando para Pato Branco, e foi assim que eu voltei para o TFPR, para fazer o quê? A pós-graduação, a especialização em engenharia da produção, porque aí o meu envolvimento com a produção já era bem grande, com a liderança de equipes e com a metalurgia em si e a eletrodeposição. Então, eu retornei
A partir daí que eu passei a ter contato, então, um professor meu, o professor Adir, inclusive, né, da graduação, ele me indicou o mestrado em Ponta Grossa. Aí eu conheci o professor Jari, né, em Ponta Grossa, e fui fazer o mestrado lá. E depois as coisas foram se encaminhando. Eu trabalhei, então, até 2007 lá, em Pato Branco, e depois acabei decidindo sair da empresa. E nesse meio tempo, durante o curso de especialização na engenharia da produção, eu conheci o pessoal da Ampere, os meus amigos, colegas que até hoje tenho contato com eles, e foi através deles que eu passei a trabalhar nas empresas em Ampere. Porque aí depois que eu saí da empresa em Pato Branco, eu estava no mestrado já, né, já quase concluindo o mestrado, eu acabei de morar em Ampere, eu iniciei prestando serviço para a empresa, né, e depois acabei me mudando porque eles me fizeram uma proposta para trabalhar integralmente aqui em Ampere. E aí foi assim que eu me mudei para Ampere, no ano de 2007, 2008, e depois disso, em 2011, né, que eu fiz o concurso para o FFS. Por força de deslocamento, acabei indo morar em Realeza, mas eu continuei, né, com o vínculo com uma das empresas que eu trabalhava em Ampere, né, porque eu trabalhava em 4 empresas em Ampere, são 4 empresas do mesmo grupo, e eu trabalhava em todas, né, como química, mas acabei tendo que largar para poder assumir aqui na universidade. Então, da graduação até a chegada na UFFS foi um pouco isso. Nossa, Edneia, que história. Tua caminhada ela foi bem trabalhosa, né, mas bastante construtiva, né? Foi te construindo e assim a gente consegue entender por que tu foi para a área de físico-química, na área de eletrodeposição, eletroquímica, que tu é PhD, expert nisso. Eu não conheço nenhuma outra pessoa que saiba mais sobre esse assunto do que tu, assim. Então, é a tua caminhada mesmo, né, que mostra isso, e as oportunidades que tu teve também ao longo da tua vida. E, é claro, não dá para deixar de mencionar que são as pessoas, né, os anjos que a gente vai conhecendo ao longo da vida e que vão, né, desde, né, lá, né, desde a infância até agora, né, que a gente sabe que sempre tem bons anjos ao nosso entorno. Eu fiquei curiosa que tu contou uma história de 10 anos. O teu marido, tu conheceu ele em que momento dessa trajetória? Quando tu chegou em Ampere? Quando tu chegou em Realeza? Ou tu já conhecia ele antes? Fiquei curiosa. Me conta. Não, eu conheci o Anderson quando eu morava em Ampere. Então, quando eu me mudei para Ampere para trabalhar fixo ali em Ampere, né, nas fábricas, me mudei em 2008, 2007, 2008, e eu conheci o Anderson em 2010. 2009, na verdade, para ser mais exata. A gente se conheceu, nossa, pasmem, pelo MSN. Existia MSN, você deve lembrar, né? MSN. Sim. O MSN do Orkut, lembra que tinha o Orkut? Então, e aí a gente se... é engraçado. E a gente se conheceu assim, ele aqui em Realeza e eu lá em Ampere. Mas aí eu me confundi, eu achei que ele era uma outra pessoa, que ele era alguém de lá. E aí tava conversando com ele, assim, achando que era outra pessoa. E aí depois descobri quem ele era mesmo, e aí a gente acabou se conhecendo e a gente começou a namorar, e no ano seguinte já casamos. E em 2010 a gente casou. Conheceu em 2009 e em 2010 a gente casou. Nossa! Papo, mas foi paixão, né? Além da paixão, do amor, que obviamente foi sendo construído ao longo do tempo. Aí, depois que eu fiz o concurso, né? Quando a gente se conheceu, eu estava terminando o mestrado. Eu defendi o mestrado em 2010 e já estava fazendo as disciplinas do doutorado. E casei no mesmo ano, então foi uma loucura. O ano de 2010 para nós, para mim, assim, eu trabalhava em 4 empresas em Ampere, mais uma em Ponta Grossa, fazia o mestrado, fazia disciplina do doutorado e fiz o casamento ainda. No mesmo ano. Mas, enfim, deu tudo certo. E a gente casou. Aí, no ano seguinte, eu passei no concurso aqui da FFS. Aí, depois, em 2011, que a gente se mudou para Realeza. Porque ele é de Realeza e morava aqui. Então, ele ia e vinha todo dia. E eu estava em Ampere. Aí, depois, quando eu passei no concurso, foi melhor que nós nos mudássemos, então, para a Realeza. Então, aí a gente se mudou definitivo para a Realeza. Que bacana, vocês estão há 11 anos juntos, então, uns 12 anos já. Agora sim, 11 para 12. Uhum. Legal, que bacana. E, Edneia, uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar também, porque além de hoje tu estares na coordenação, que é do Campus Realeza,
atuas como técnica, né, em química, atua nos projetos, enfim, mas tu também ainda tu colabora ainda com algumas empresas, tu trabalha com algumas empresas. Como é que é essa realidade de estar trabalhando nas empresas, principalmente pelo fato, né, obviamente, de tu seres uma mulher, né? Então, e é uma empresa, são empresas que têm um caráter mais masculino. Se eu estou enganada, me corrige. Fala para nós um pouco como é que é essa realidade. A realidade da indústria ela é totalmente diferente da academia, é nítido. E a realidade da mulher na indústria é diferente ainda, diferente de qualquer realidade de outros ramos, por exemplo. Então, na indústria é muito difícil a mulher trabalhar. A gente sofre bastante. Eu sofri muito, muito preconceito. Desde a época da Atlas, né, quando eu trabalhava em Pato Branco, lá, por ser uma cidade maior, é mais difícil, né? Então, você tem... E são muitos homens. O chão de fábrica, que a gente chama, ele praticamente ele é 100% masculino, né? Então, você tem poucas mulheres que trabalham, até pelo perfil do trabalho, né? Por ser um trabalho mais pesado, mexer com máquinas, com questões mais perigosas, a mulher ela não procura tanto estes postos de trabalho. Temos sim muitas mulheres que trabalham lá no chão de fábrica, mas proporcionalmente é muito pequeno o número. E uma mulher, enquanto você está no laboratório, ainda é um ambiente assim um pouco mais tranquilo, que você até tolera mais mulheres aí, tudo bem. E aí também na época é estudante, então você tem essa questão um pouco diferente. A partir do momento que eu passei a atuar diretamente como funcionária da empresa, dentro da produção, aí sim que eu senti mesmo a diferença. Então, isso que eu falo aconteceu muito lá na minha época de graduação, quando eu estava lá trabalhando em Pato Branco. Aqui, depois, quando eu vim trabalhar em Ampere, é uma realidade um pouco diferente pela característica das empresas. Então, quando a empresa é grande, é maior, não tem tanto tato, né, o time do dono da empresa, da família. Então, você fica um pouco mais distanciado. Quando você pega uma empresa mais familiar, onde a família, o dono ele está ali presente, você consegue, digamos, desbravar um pouco melhor. Então, a diferença entre o meu trabalho na indústria lá, em Pato Branco, e aqui em Ampere é nítida. Mesmo as empresas que eu trabalhei no Rio Grande do Sul, a diferença é bem grande. Então, cada indústria foi uma vivência diferente. E cada uma eu passei por situações diferentes. Eu posso dizer que aqui em Ampere foi onde eu me senti muito mais acolhida, sendo mulher, porque por essa característica da empresa ser uma empresa tocada pela família, né? Então, eu sou muito grata por isso, porque foi muito bom, foi uma experiência onde eu mudei um pouco os meus conceitos. Porque quando você está num local de trabalho, onde tem muita pressão e onde existe a discriminação, onde você, só pelo fato de ser mulher, já é cobrada o dobro do que se fosse um homem, por exemplo, né? Que a gente vive esse tipo de situação, você tem que a todo momento estar provando que você é capaz de fazer. E essa situação ela gera um estresse muito grande. Então eu era muito estressada, eu era muito estourada. Então para entrar numa briga não precisava nem falar, era só olhar que já estava, né? Por quê? Porque eu tinha que sempre me defender. Então, eu tive diversas situações de conflito e de embate direto com homens, né, lá dentro da indústria. Mudou bastante isso quando eu me mudei, né, desse ambiente, da indústria muito grande para uma indústria menor. Consegui ser acolhida, né, então foi uma experiência boa. Eu tenho esse vínculo ainda com eles, essa proximidade, né, da questão do trabalho. Claro que nem comparar com antigamente, né, porque não tem condições, hoje a gente tem um limitante de horário, né, para trabalhar, não é a mesma coisa, não é o mesmo ritmo. Mas quando eu estava no ritmo 100% dentro da indústria, a pressão é muito grande. É nítido como a mulher ela é socada praticamente, né, na sua tarefa, ali na sua função, e a todo momento você tem que comprovar que você não só é capaz, como que você tem coragem de fazer. Então, teve situações, assim, se for para contar situações, a gente passa dias contando o que eu tive que fazer, passar, né, dentro, comprovar e mostrar que eu era capaz de fazer. Porque se eu falasse, né, o superior não acreditava, mas o meu colega, que era homem, vindo ali, e ele falando a mesma coisa, então passava. Então, isso foram situações bem difíceis. Chorei muito naquela época, era uma questão constante, mas assim, eu nunca desisti, porque eu nunca levei
para o lado, digamos, de que eu não servia para aquilo. Eu sempre entendi que eu era capaz. Então, eu fui tocando e as coisas foram acontecendo. Eu acho que quando a gente sempre pensa pelo melhor, né, e sempre faz por si, né, nunca precisei que ninguém fizesse por mim para que eu conseguisse cargos dentro da indústria. Inclusive, nunca na minha vida, em todos os lugares que eu passei, nunca fui demitida. Eu sempre quis sair. Nunca disseram assim, não estou satisfeito com o teu trabalho. Sempre eu quis trocar, porque para mim aquilo ali já não dava mais. Então, é uma sequência, né? Que eu entendia que era necessário eu sair para crescer, né? Então, mas tive diversas oportunidades. Se eu tivesse ficado lá em Pato Branco também, poderia ter, estaria trabalhando lá possivelmente, e tive várias ofertas de cargos maiores, mas não era o meu interesse, né? Pessoalmente, eu não queria, por motivos meus. Então, em Ampere, né, nas empresas que eu trabalhei, o clima foi bem diferente, tanto que eu tive que dar uma segurada, né, baixar um pouco, e não precisei mais tanto essa questão de brincar, de ficar comprovando, porque eu tinha, ali tem pessoas que entendem muito melhor essa questão, e não tem tanto esse preconceito, assim, bem menos, assim, do que as empresas que eu trabalhei antes, né? Então, a realidade é um pouco essa. É histórico isso, né? Várias colegas nossas, elas relatam sempre isso, que às vezes o preconceito ele é mascarado, né? Mas sempre naquela questão de tu ter que estar provando que tu é capaz de estar ocupando aquele espaço, de estar fazendo aquela atividade e assim por diante. E de fato, assim, isso é muito importante, principalmente que as nossas alunas escutem, né? Que a gente precisa ter essa questão também da autoestima, de compreender e se compreender. Eu sou capaz de estar aqui e eu quero estar aqui. Dificuldades irão acontecer, né? Mas a gente tem que tentar superá-las, né? Que não é fácil. Né? O que eu pensava? Eu pensava, bom, eu estou estudando, e como eu estudava muito, sempre fui muito de estudar, então eu estudava, eu entendia aquilo, e eu conseguia resolver os problemas da indústria. Então eu pensava, se eu consigo resolver esse problema, eu sou capaz. Então eu pensava, isso que está acontecendo é um percalço, é o entendimento dele, eu vou, né? Mas eu tinha muito essa questão meio violenta, digamos assim, do grito, do brigar, então ia meio que na força. Então eu posso dizer assim que eu fiz muito homem chorar, entende? Por quê? Porque Ótimo! eu tenho que fazer, né? Porque se eu tinha a razão, se eu tinha o conhecimento, porque é que a minha opinião valia menos do que a do outro. Né? E tem um detalhe bem interessante, importante, que é importante sempre falar. As mulheres ganham menos. Então, assim, eu sabia o meu salário. E eu sabia quanto que o colega ganhava. Na mesma função, fazendo as mesmas coisas, no mesmo setor, eu ganhava menos. Então, aí sempre tinha uma desculpa, porque tu tem que passar pelas fases de aumento, não sei o que, mas não era verdade, entende? E não era só eu, não era só comigo, tinha outras colegas que trabalhavam em outros setores, assim, mesmo no administrativo, no escritório, também existia essa diferença. Então, isso para mim é bem errado, assim, eu acho que totalmente fora, e a gente precisa dar esse tombo dessa evolução de igualdade de salário. Né? Então, é complicado. Com certeza, com certeza. E mais uma vez entra a questão da história, né? Histórico. As mulheres sempre ganham menos. Hoje, nós estamos no Serviço Federal, onde tem uma tabela. É o que nos salva. É. Porque se não fosse isso, também estaríamos ganhando menos, como tem outros tantos setores, né, que existe da indústria, do comércio e assim por diante. E, Edneia, isso então realmente tu sofreu preconceito quando tu estava quando tu estás na indústria, né, trabalhando na indústria, no chão da fábrica, né? E na universidade, tu já sentiu algum preconceito? Enfim, não só na função que tu faz, mas enfim, como um todo, né? Pelo fato de tu seres mulher ou por tu estás ocupando alguma posição? Na universidade, eu não senti tanto isso descaradamente como é na indústria. Mas o que a gente percebe dentro da universidade? Claro, as pessoas têm mais conhecimento, elas conseguem tapear melhor as coisas também, né? Uhum. Então, claro que percebe. Como eu sou técnica de laboratório, então ali é uma questão, é mais tranquilo, né? Não teve tantas situações assim. Eu acredito que uma ou outra vez bem lá no começo, mas era mais no sentido de colegas que estavam há mais tempo
e que consideravam que sabiam mais, e não aqui em Realeza, né? Não no nosso campo, mas assim com relação a outros campos, a outros colegas, isso eu senti. Eu senti preconceito, percebi, né? Quando eu assumi a coordenação adjunta de laboratórios, eu fui a primeira técnica a ser coordenadora. E que na época sempre eram professores que eram coordenadores dos laboratórios. Então, o nosso chefe era o professor Caetano, e aí depois o professor Caetano, ele queria sair, né? Ele estava cansado, e então teve toda uma conversa então por que não indica um técnico? Mas eu lembro muito bem, né, das pessoas que me apoiaram e pediram para que eu fosse, me indicaram, né, para assumir, que eu sou grata até hoje, foi uma experiência muito boa, né? Fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, na coordenação. E ali sim, por quê? Porque aí, como eu fui a primeira e era mulher, né, sendo primeira e técnica, então os outros, assim, tinha basicamente homens, né, coordenando. Então você tem ali aquela questão, você percebe o quê? Você percebe aquela questão sutil quando você quer falar alguma coisa, você tem que esperar, né, não respeitam a tua inscrição, a tua fala tem menos peso ou importância do que a fala do outro, porque o outro homem falou mais alto ou falou mais, então coisas sutis que eu percebi, né? Agora, isso no laboratório. Sendo coordenadora, aí sim eu percebi muitas situações. Como eu falo, dentro da universidade isso é sutil, mas fora, né, da universidade, então, diversas situações do tipo, tô eu ali, o diretor e o coordenador acadêmico, né, nós três. Então, e tal, fulano é tal coisa, fulano é tal coisa. Eu sou o quê? A secretária. Entendeu? Então, assim, nada contra a secretária, precisa, né? É excelente. Só que a dificuldade que as pessoas têm de entender que uma mulher pode ocupar um cargo dentro de uma direção, por exemplo. Então, eu acho que a UFFS ela precisa evoluir muito nesse sentido de ter mulheres ocupando cargos de chefia. E não falo isso porque eu quero ser, não. É só porque eu percebo. Uma das coisas que eu falei em algumas reuniões também, que a gente pega aquele livro, né, da universidade que tem as fotos de todos os dirigentes que, se não me engano, é um livro que a cada tantos anos tem que ser feito, né? Agora me fugiu o nome. E você olha as fotos, só tem homens, né? Então, o primeiro livro só tinha homens. Exatamente, homens. E até você ter a primeira diretora, até você ter a primeira pró-reitora, demorou muito. Então, agora até tem. Mas sabe aquela coisa singela, assim, que está devagar? Então, a gente precisa, sim, promover uma revolução. E dentro da universidade também termos, né, mulheres ocupando os cargos. E esse preconceito do tipo assim, aí vê a pessoa, né, não sei se é a minha fisionomia, se é porque eu sou baixinha, não sei o que as pessoas pensam, que elas não conseguem ver e entender que ali tem uma pessoa ocupa um cargo de gestão. Claro, depois você começa a falar com a pessoa entende, né? Aí ela se espanta, né? Mas por que eu espanto? Né? Então, se tem o espanto, justamente é porque existia o quê? A expectativa que fosse um homem, e não uma mulher. Opa, mas como que uma mulher está ali? Então, muitos falarão, não, isso daí é mimimi, vocês estão iludidas. Não, não é. Só a gente que passa pela situação sabe. Eu não estou falando de você, por exemplo, ou da outra professora, estou falando de mim. Então, eu senti aquela coisa. Então, claro que, como boa, digamos assim, ariana, eu, né, dei um jeito de dar uma resposta, né, no mesmo nível, né? Então, a primeira oportunidade, eu já fiz questão de colocar. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que, com educação, claro, a gente não precisa partir para a violência, como eu fazia antigamente, né? Mas, né, sutilmente também dar esses sinais de que sim, estamos aí, né, e estamos fazendo o nosso trabalho. Acho que é importante. Mas não tem comparação. Não tem comparação, assim, do preconceito na indústria para o preconceito dentro da universidade. É bem menos, mas ele existe, sim. Na sociedade também existe, mais do que dentro da universidade. Né? Com certeza, Edneia, com certeza. Eu acho que a nossa universidade ela tem evoluído bastante nisso, mas ainda tem esse caráter mais masculino. Hoje, se a gente for ver a nossa realidade hoje,
todos os diretores dos campi são homens. E não que as mulheres não tenham tentado, né? Porque poderia dizer assim, não tinha mulher. Não, tem mulher. E nesse sentido, nós mulheres precisamos ser mais unidas. Porque da mesma forma que o homem é capaz, nós também somos. Tanto é que tu já viveu isso, está vivendo isso pela segunda vez. Primeiro, quando foi coordenadora adjunta de laboratório, obviamente, e eu acompanhei, né, boa parte desse teu processo. Tu é uma excelente coordenadora, tu tem liderança, tu faz bem feito, tu é competente no que tu faz. Por isso que eu comecei a nossa fala falando em competência, porque tu é competente no que tu faz. Não é aquela coisa, vamos dizer assim, uma maquiagem, vamos dizer assim, não. Né? Tu vai lá e faz, tu vai lá e acontece, entendeu? Então, assim, isso faz a diferença. E isso assusta os homens. Isso assusta os homens. E muitos não gostam de ser chefiados. E não é chefiado ou mandado, porque não é isso, né? Todos nós estamos trabalhando para a universidade, ok? Mas temos condições, sim, de se estar num cargo de gestão, como o teu caso, que esteve na coordenação adjunta e hoje na coordenação administrativa. E com certeza, como tu mesmo falou, é visível às vezes, né? O olhar da pessoa, cara de espanto, já mostra, né, a expectativa que ela tinha. Não que ser secretária seja um problema. Não que fazer limpeza seja um problema. Eu já fui confundida. Não sei se eu posso falar confundida, mas assim, já acharam, né, que eu era uma colega da limpeza. Então, não que isso seja um trabalho menos ou mais. Cada um de nós temos aqui uma função. Mas é importante que as pessoas respeitem aonde a gente está e o que a gente está fazendo. Até porque tu já contou, tá contando a tua história, né? Não foi a troco de nada que tu chegou aqui. Tu fez por merecer. Tu faz por merecer. Tu trabalha muito. Sempre trabalhou. Esse é o teu perfil. Sempre foi e tenho certeza que vai ser sempre. Mas são desafios, são situações que infelizmente nós mulheres passamos e eu acho que as coisas têm mudado um pouco. Né? Eu sempre fui dizer assim que não tem mulher na gestão, não tem mulher na gestão, e hoje, fazendo esse trabalho, eu comecei a cavucar um pouco. Né? E hoje, realmente, nós temos mais mulheres, temos 3 pró-reitoras, temos colegas que estão, né, em alguma diretoria, enfim, em algumas posições. Mas geralmente a mulher, e isso eu já falei em outras entrevistas e torno a repetir, mulher geralmente está no trabalho burocrático. Né? Então, assim, por quê? Porque teoricamente as mulheres são vistas como mais cuidadosas, mais detalhistas, enfim. Então elas sempre estão nessa função, que aí acabam confundindo, né? Ou remetendo a questão de ser secretário, que não é um problema. Tanto é que nós temos mais secretárias na universidade do que secretários. Isso. Né? Então, isso aí, não só na universidade, como em qualquer lugar. Tu entra num consultório, é difícil tu ter um secretário. Tem, mas é muito raro. É raro de tu ver. Geralmente, é profissão de mulher. Edneia, tu desenvolve vários projetos e colabora com alguns projetos, né, na área do ensino, da pesquisa e da extensão. Fale sobre alguns deles. Então, dentro da universidade, quando eu iniciei em 2011, né, como técnica, eu não tinha despertado, ainda desenvolvido atividades de pesquisa ou de extensão. Né? Participava de algumas coisas, mas não tinha encontrado ainda um grupo, né, nesse sentido. Aí, quando a professora Gisele, né, chegou no campus Realeza, antes mesmo dela chegar, né, quando ela veio para passear, a gente já começou a trocar figurinhas e conversar sobre planos e fazer planos para iniciar algumas pesquisas. Né? Então, dentro da universidade, quando eu fiz o mestrado e o doutorado, eu trabalhei especificamente com a eletrodeposição. Então, a minha pesquisa sempre foi, na época da graduação, foi tratamento de efluentes, então tem um pouco desse viés do meio ambiente, né, que eu já trago comigo. Depois eu fui para a eletrodeposição e no mestrado e doutorado eu aprofundei essa pesquisa, especificamente com eletrodeposição de níquel, né? Então eu estudei muitos aditivos que são utilizados na eletrodeposição de níquel, né? A interferência deles na interface metal-solução, o que eles causam durante a eletrodeposição átomo a átomo que acontece nesse processo químico.
que era uma curiosidade minha, né? Isso foi todas as minhas pesquisas no mestrado e no doutorado sempre partiam de curiosidades minhas, que eu tinha lá da indústria, que eu queria saber por que era assim, né? Por que funcionava. E os meus orientadores sempre foram muito queridos, né? E sempre aceitaram as minhas ideias e embarcaram, né? E a gente pesquisou muito mais por uma curiosidade minha. Então, tive esse interesse. Dentro da universidade, quando eu conheci então a professora Gisele, que ela veio toda empolgada com ideias, então nós criamos, né, fundamos o GPQTA, que é o Grupo de Pesquisa em Química Tecnológica e Ambiental, e ali iniciamos vários projetos, né? Então, a gente pesquisou, acho que o nosso primeiro projeto foi na questão dos agrotóxicos, projeto lindo, com vários alunos da biologia, depois com alguns da química, então pesquisando a produção de biosensor para a detecção de agrotóxicos. Então, até hoje a gente está com esse projeto, está mexendo, trabalhando nessa pesquisa, sempre pensando na questão ambiental, né, da questão dos agrotóxicos, e tentando desenvolver um produto também. Trabalhamos também com o projeto de aquaponia, então, o TCC, com a Michele, e onde a gente também trouxe essa questão da agricultura, do uso, né, da água, né, dos filtros. Depois teve o trabalho do Christian, né, na parte dele, essa deposição também, a gente trabalhou com a recuperação de alguns materiais do processo produtivo, recuperação de ácido bórico, principalmente, na eletrodeposição. Trabalhamos com a questão da cultura, no sentido de alguns projetos que nós desenvolvemos, onde a gente ia para as cidades, né, encontrar os agricultores, onde nós ensinamos algumas técnicas, como, por exemplo, a análise do solo por cromatografia, de papel, né, que nós trabalhamos. Também nós trabalhamos com um projeto de análise de água do lago aqui de Realeza, então pesquisando as características físico-químicas de toda a água, né, desde a nascente até o lago, sempre nessa questão da contaminação ambiental. Então, o nosso foco, né, hoje eu poderia dizer que o meu foco principal ele envolve muito mais a questão ambiental em si, e da agricultura do que a eletroquímica em si. Então, agora, o que eu estou pensando e tentando fazer é utilizar a eletroquímica, agora que a gente conseguiu adquirir os equipamentos, né, através de um projeto que a gente escreveu e conseguiu ser contemplado, né, fazer, então, a pesquisa, o uso da eletroquímica, da ciência eletroquímica para essas pesquisas voltadas para o meio ambiente, que eu acredito que pela nossa característica da nossa região é o que mais demanda, né, nesse sentido, essa questão ambiental. Os resíduos, então, a gente também tem alguns trabalhos em andamento na questão dos resíduos. Além desses projetos que foram, né, desenvolvidos, que a gente ainda está trabalhando com os resultados, eu também participei de um projeto que a universidade foi contemplada, um projeto da chamada pública da COPEL, então foi um projeto que ele não se enquadra nem em pesquisa nem em extensão, é um projeto mais de implantação, né? Onde nós conseguimos aprovar, então, a nossa usina fotovoltaica. Então, eu participei junto com outros colegas, vamos agora implantar esse projeto e esperamos que, a partir dessa implantação, a gente tenha pesquisas nessa área também, porque a área de energias renováveis é muito interessante também, e a eletroquímica se aplica muito bem, né? Além disso, eu contribuí com alguns projetos na medicina veterinária, né? Então, sempre colaborei com alguns professores que me procuravam no sentido de apoio, de suporte e também do conhecimento na parte química, né? Então, a gente tem esse viés. Então, alguns projetos, além de ter ajudado e contribuído com o projeto de extensão que deu origem ali ao Laboratório de Diagnóstico do Covid, né? Então, atuei lá. Existe o projeto de extensão institucionalizado, eu também participo desse projeto. Enfim, são diversas frentes aí, né? E a gente trabalhou também com o acordo de cooperação com a Agpana, né? Onde a gente trabalhou com a lecitina de soja, orgânica também. Então, sempre nesse viés aí do nosso grupo de pesquisa, né? E claro que agora com a coordenação administrativa tem se tornado um pouco mais difícil devido à questão do trabalho, e até pelo fato do trabalho remoto. Então, desde o ano passado que a gente está, digamos, parado quase, praticamente, né, na questão da pesquisa de laboratório mesmo. Mas a intenção é que agora, retomando, a gente possa
desenvolver, não tanto quanto antes, né, naquele ritmo, não é, professora Gisele? Mas talvez um trabalho por vez, né, nesse sentido, e sempre voltado para essa questão ambiental, questão dos agrotóxicos. Também tivemos o trabalho que a gente fez em parceria com a professora Dalila, né, onde temos a Aline, a Ana, né, onde nós trabalhamos com a questão, juntamos, né, nosso trabalho dos agrotóxicos, né, da caracterização dos poços artesianos comunitários com essa análise do sangue, né, dos micronúcleos aí dos agricultores. Então, um pouco esse viés, assim, essa mistura de trabalho. Claro que eu tenho muita vontade de trabalhar com a eletroquímica, de aprofundar, né, o meu estudo, de trabalhar com resíduos, mas tudo a seu tempo, né? Por enquanto, vamos trabalhando nesse sentido. Ai, Edileia, que lindo. Eu sou tua fã, né, de carteirinha, como tu mesmo disse, logo quando eu vim conhecer a universidade, comecei a conversar contigo, eu pensei na hora, né? Enfim, na hora eu acho que eu falei, a gente vai fazer muita coisa juntos, a gente não sei ainda bem, muito bem o que que é. E aí as coisas começaram a acontecer e desde então acho que não tem um projeto que não estejamos juntas, né, desenvolvendo esse projeto, o que é muito bom, porque ninguém sabe tudo, né? E essa questão, principalmente, porque eu sempre pensei, quando vou para a realeza eu tenho que trabalhar com questões ligadas à agricultura, né? Porque tem muita agricultura que tá acontecendo, enfim. E aí, como relacionar isso, né, o meu conhecimento, como fazer essa relação? E aí vem a Edneia, que tem toda essa riqueza, essa bagagem na área ambiental, trabalhou, né, com agricultura e entende muito bem, e fora todo o conhecimento dentro da área de eletroquímica e eletrodeposição. Afinal de contas, nós duas somos doutoras em fisicoquímica. Então, o conhecimento, claro, as nossas áreas que são um pouco diferentes, mas que hoje elas se comunicam muito bem. E por isso que a gente tem a quantidade de trabalhos que a gente tem, e, enfim, projetos. Isso é muito interessante. É claro que a maturidade tá acontecendo, né? A maturidade, porque eu sou muito novinha, né? Mas, assim, como tu falou, com certeza quando voltar ao presencial a gente não vai abraçar tanto o que a gente fazia, né? Porque eu sou de acolher todos os alunos, e a Edneia veio comigo, então a gente vai acolhendo, fez um arrastão assim, que foi muito bom, foi muito produtivo, rendeu vários artigos, vários trabalhos. Estamos hoje entrando com pedido de patente, fora outros tantos trabalhos e artigos que estão para serem publicados, né? Mas a gente também, só que a gente faz muitas coisas e precisa trabalhar bem nesses resultados, né? Então tem alguns trabalhos que estavam engavetados e agora a gente está desenvolvendo e trabalhando com eles. Com certeza, eu acho fantástico a tua paixão pela pesquisa, a tua paixão pelo laboratório. Como tu falou, hoje não consegue estar tão presente, porque tu está na coordenação administrativa, mas assim, é muito engraçado. Às vezes eu mando, para quem não sabe, às vezes eu mando mensagem. Edneia, preciso de ti para não sei o que é. Desvio de função, ela, tô dentro. Não importa o que é pro laboratório, tô indo, né? Mesmo que não fosse, enfim, né? E o teu brilho de estar ali, que tu ama o que tu faz. E isso é fantástico. E a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo ama o que faz porque precisa, porque é o seu trabalho. Mas quando a gente ama o que faz, as coisas dão certo. Por isso que todos os projetos que tu desenvolve dão certo. Não tem como dar errado, né? Então, isso é fantástico. E me diz uma coisa, Edneia, quais são as recompensas e dificuldades que tu tem de desenvolver essas pesquisas? Então, todo projeto, ele nasce ali com a ideia, né, e às vezes o sonho, né, um pouco que uma utopia, né, de desenho o projeto muito perfeito na nossa cabeça, né, com início, meio, fim, e vai dar tudo certo, né, e ok. Mas no decorrer não é bem assim. Como a nossa universidade, ela é nova, ela ainda não tem a pós-graduação tão desenvolvida, então, por exemplo, no campus Realeza, nós temos só mestrado em veterinária, então, isso faz falta, por um lado, né? Porque você acaba tendo algumas limitações da tua pesquisa, né? Mas, assim, não é um impeditivo de desenvolver, até pelo número de projetos que a gente desenvolveu, né? E desenvolve. Mas, em termos de dificuldades, é a questão do financeiro, né? Hoje, nós já estamos conseguindo, através de diferentes formas de acesso a editais,
ter, né, um pouco mais de acesso à compra, né, de materiais. Mas no começo foi muito difícil, então a gente tem que comprar com o nosso dinheiro. Então muita coisa a gente comprou, né, mesmo quando eram os projetos, por exemplo, da aquaponia, né, que a gente comprava as peças, que tinha que construir lá, o Samuel ajudava a gente a construir toda a questão do projetinho. Então a gente bancava com o nosso dinheiro, né, mas muita coisa a gente comprou. O que não era um problema também, porque a gente sempre fez por amor, né? Por gostar daquilo, por querer ver o resultado. Então, mas o ideal é que a gente tenha, assim, né, uma forma de incentivo, de financiamento da universidade. Acredito que a gente vai chegar nesse patamar, mas estamos em processo. A gente conseguiu, então, o único projeto que a gente conseguiu recurso, um bom recurso, foi o edital da agroecologia, né, que a gente foi contemplado e conseguiu comprar 2 equipamentos, inclusive por importação direta. A gente fez, foi muito difícil, mas a gente conseguiu comprar os equipamentos da forma como era necessário, e hoje a gente está usando esses equipamentos. Então, foi uma conquista muito grande para o nosso grupo de pesquisa, para o nosso projeto, e ele começou ali com essa ideia da agroecologia, né? E começou tudo nessa ideia do projeto do biosensor, né? Dos agrotóxicos, ali com os alunos da biologia, mas que ele culminou, né, nesse novo projeto que era da agroecologia, onde a gente desenvolveu várias atividades com os agricultores, a gente fez plantio de cultivares de trigo, fez toda a questão metodológica do uso da farinha de algas, né? Então a gente foi um projeto bem abrangente e que felizmente a gente foi contemplado e conseguiu adquirir esses equipamentos e alguns materiais, que hoje, né, estão aí para o uso de todos no laboratório. Fora isso, os demais projetos sempre a gente tem uma dificuldade, né? Por exemplo, o projeto do agro, um projeto bem trabalhoso em termos de reagentes, a gente não teve patrocínio, não teve, né, fomento de nenhum órgão, né, nem mesmo externo, nem interno, porque não tinha na época, né? Então, é um pouco dificultoso. A gente conseguiu fazer, as custas de pede aqui, pede ali, né? Sempre tem um reagente guardado, alguma coisa vencida, né? E você vai fazendo. Compra um, compra outro, né? Então, e essas são dificuldades, essa questão financeira é dificuldade. Outra dificuldade é a questão dos estudantes, né? De por não termos uma pós-graduação onde a gente pudesse trabalhar com estudantes de estricto senso, a gente trabalha com estudantes da graduação. Então, às vezes, os estudantes precisam trabalhar, os nossos estudantes, né? Nem todos podem participar do projeto, seja como voluntários ou seja como bolsistas. Então, quando tem bolsa, até tem uma atratividade, mas quando não tem, é na questão voluntária. Então, isso é uma dificuldade, porque todo mundo tem que se sustentar, né? Então, acredito que ter mais bolsas também vai facilitar para os nossos estudantes de graduação. Mas os benefícios são grandes, porque toda dificuldade, ela se apresenta para que você, o quê? Você supere ela, né? Eu vejo assim, que o obstáculo, ele existe para que você supere. Então, esse é o desafio da vida, né? É que você dá esse passo e, opa, eu consegui superar isso e desenvolver. Ele pode ser sofrido naquele momento, difícil, mas ele te gera um aprendizado. Eu, pelo menos, sempre tento olhar o lado positivo de cada dificuldade que a gente tem. Então, o lado positivo é que nós fizemos, né? Nós fizemos acontecer mesmo naquela condição e excelentes trabalhos e alunos muito bem formados, né? Os estudantes que se envolveram nas nossas pesquisas, eles hoje estão todos, né, fazendo mestrado, já estão trabalhando na área, então todos aí traçando um caminho, né, de sucesso. Então acho que isso é importante, porque nós passamos para esses alunos isso, né, essa questão do empreender, né, que é ser empreendedor na pesquisa. Então, por mais que a gente está na universidade, a gente também tem que ser empreendedor, né, não é só na questão privada, né. Então a gente empreende na pesquisa. Então acho que na extensão também, né? Então, acredito que hoje a gente vê o seguinte, que através da celebração de acordos de cooperação técnica é um caminho também. Então, também com o novo marco da ciência, tecnologia e inovação, acredito que vai ser possível a gente expandir as pesquisas, né? Tudo precisa de tempo, né, de braço, de ideias. Ideias a gente tem, né? Agora a gente precisa dar esse passo de escrever, né, de submeter, mas sempre com muita cautela. Então, é um pouco isso, né? Essa questão da dificuldade e das recompensas, né? Ai, fantástico. Fica até complicado eu fazer alguma consideração a respeito disso, porque tudo isso que tu falou, a gente sempre esteve juntas, né? Mas realmente os trabalhos, os projetos são belíssimos, as tuas orientações são perfeitas. Eu acho que isso é importante da gente
registrar nessa nossa conversa, né, da importância não do técnico, mas não da técnica, mas sim da pesquisadora ao lado dos professores. Que se os outros colegas professores trouxessem, né, os colegas técnicos para suas pesquisas não só como fazedores de tarefa, ia se produzir muito mais. Então, hoje a gente tem vários projetos, eu falo com muito orgulho, eu tenho vários projetos, e esses projetos que eu tenho é graças à pesquisadora Edneia, que sempre esteve do meu lado e sempre está abraçando todas as ideias malucas e às vezes um pouco surreal, mas abraça e complementa, né? Quer dizer, hoje a gente já está num nível de maturidade que a gente já sabe, não, 10 objetivos não dá, não tem como. Lembra dos nossos primeiros projetos? Eram objetivos que não acabavam nunca. E aí, quando a gente vai fazer o relatório, que a gente se dá conta. Mas a maioria dos objetivos, assim, só foram raros os projetos que a gente não alcançou. Talvez não alcançou, talvez pelo tempo, né? Mas se fosse possível, a gente teria realmente alcançado. Para ver como as nossas ideias não são tão fora da casinha, assim, elas são factíveis. Não! Claro que não, claro que não. Queria que a gente não estivesse nessa pandemia para estar borbulhando mais, trabalhando mais, mas enfim, a gente também precisa, a gente está usando espaço público, a gente está usando o recurso público, como tu mesmo falou, a gente já tirou do bolso muito dinheiro para fazer as nossas pesquisas, mas a gente faz com orgulho, com prazer, assim. Eu sempre dou a reclamadinha, de sempre, mas não vou deixar de fazer a pesquisa, ainda mais que tu sabe que é uma pesquisa de ponta que vai dar certo, porque às vezes não tem reagentes. Embora, graças a Deus, não porque tu estás na coordenação administrativa, porque tu, né, estavas na coordenação adjunta, hoje, tudo que a gente, eu vou falar enquanto pesquisadora, né, é difícil tu não ter, né, não ser atendido. Tem coisas que realmente não tem como, porque precisa entrar na licitação e assim por diante. Mas tu foi professora também, tu trabalhou junto com um grupo de professores, né, aqui da universidade, no curso de especialização em educação, né, e tu orientou também. Como é que foi essa experiência, né, atuando nessa frente? Eu, né, lecionei aqui na universidade, mas também fora, né? Eu lecionei em duas faculdades particulares, né? Anteriormente à UFFS, mas como substituta. Então, não cheguei a orientar nenhum estudante, era mais a questão da administração de aulas, né, na área de química. Aqui dentro da universidade, na época, a coordenação do curso fez o convite, né, professor Jackson, e eu aceitei, né, e ministrei uma disciplina, né, junto com outra professora, nós dividimos, né, a disciplina, e orientei uma aluna, né, a Larissa, uma excelente aluna, foi assim, casou nossas ideias, assim, nosso jeito de trabalhar, e foi uma experiência maravilhosa, né? Foi um trabalho lindo, né? Que ela desenvolve. A Larissa é 100%, assim, ela é uma pesquisadora nata, né? Uma professora também nata, muito, muito, muito dedicada. E hoje ela está fazendo mestrado em Beltrão, na área de saúde, da saúde, né? Ela é bióloga. E a gente fez um projeto, né? O trabalho com as escolas do campo e da cidade que ela dava aula lá em Santo Antônio do Sudoeste, né? Então a gente fez visitas nas escolas, em algumas aplicou oficina para os professores da escola do ensino fundamental. Ela trouxe os alunos, os estudantes dela aqui para a universidade, né? E a gente fez práticas com eles. E essa pesquisa, né? Esse trabalho do TCC dela, agora a gente está reunindo num livro, né? Que a gente pretende publicar em breve. Um livro com toda essa experiência da pós-graduação dessa prática dela na escola, e onde eu, né, orientei, né, na verdade, dei algumas, né, orientações, porque ela por si já é uma excelente pesquisadora, então a gente pretende escrever esse livro, né, está organizando para escrever, mas foi uma experiência muito boa, assim, eu gostei muito, eu gosto muito de ensinar, né, qualquer coisa eu estou ensinando, né, às vezes isso se torna, às vezes eu tenho que me cuidar, né, porque tem pessoas que não vão gostar disso, então você está sempre explicando, está sempre falando, e tem que meio que dar uma segurada, assim, essa mania. Mas, enfim, foi uma experiência muito, muito proveitosa para mim, né? Foi um tempo, mas foi muito interessante. Olha, uma coisa que é importante salientar: se teve um coletivo que não aprovou a tua ida para a coordenação
administrativa foram os alunos, os nossos discentes. Porque eu ainda continuo indo no laboratório, né? E, enfim, desenvolvendo. Então, tem algumas coisas que eles vêm me procurar. Oi, prof, não sei o quê. E aí, fala, vem, vai. Ai, que saudade da Edneia. É porque eu já vou, sou mais assim, não, vai lá e faz. E tu também é super disciplinar, super rígida com eles, traz isso para eles da disciplina. Se tem uma galera que realmente, assim, sente muita saudade, te ama, te adora, essa galera são os alunos da pesquisa ali, que estão sempre no laboratório. Mas isso é bem... Em breve eu retorno, né? Logo, logo passa o período e eu volto, né? Volto para o meu lugar de sempre, né? Aí eu volto a estar lá para a rotina. Sim, sim. Eu acho que são momentos e são experiências que a gente precisa ter, né? Então, como a gente falou anteriormente, eu acho que todo mundo precisa passar por um cargo de gestão, né? Eu estive na coordenação do curso. Quando a gente está fora, a gente também tem essa coisa de criticar, né? Só quando a gente vive que a gente sabe o que é. Né? Então, todo mundo tem que passar, seja homem ou seja mulher, mas é importante que dê mais oportunidades para nós mulheres, né, de atuarem e mostrar, né, o belíssimo trabalho. Parabéns aí pela tua história, parabéns por toda a tua trajetória. E com certeza estou curiosa para saber, né, para ler esse livro de vocês, teu e da Larissa, que eu tenho certeza que vai ser um espetáculo, assim, vai ser lindo, maravilhoso. Porque a Larissa, ela, como tu falou, ela por si só ela é maravilhosa, e tu também é maravilhosa. Então, duas mulheres maravilhosas só vai dar algo assim, né? Maravilhoso. O trocadilho não ficou legal, mas a ideia é mais ou menos essa. E Edneia, bom, como a gente já discutiu anteriormente, o número de mulheres na ciência, ele tem aumentado, não só na ciência, como na gestão, como a gente falou. Mas ele é ainda muito pequeno, comparado com a grande massa masculina que atua, posições dentro da área da ciência como posições na área de gestão. Na tua opinião, o que tu acha que deve ser feito para mudar essa realidade, para que as mulheres possam, né, estar mais à frente, não só da ciência, quanto de cargos de gestão? Então, essa questão de o que fazer, né, para mudar essa realidade, existem ações que elas são feitas, digamos, para já a cientista, a pesquisadora, né, direto na academia, como, por exemplo, os prêmios, mulher cientista, tudo isso, né? Mas, no meu entendimento, o que precisa é lá na escola dos pequenininhos. Eu acredito que, e na família. Por quê? Eu vejo pela minha história, né? Claro que eu sempre tive o perfil muito de ir e fazer por conta, mas se você não tem um incentivo, se você não tem alguém que te apoie, a gente vai ficar parada, a mulher vai ficar, porque o preconceito ele está inserido na sociedade, então ele não vai sumir, desaparecer. O que vai acontecer? Ele vai passar a não ter importância, porque ele não vai deixar de existir, né? Mas ele não vai afetar a mulher. Por quê? Porque a mulher estará indo para o seu lugar. Entende? Isso vai passar a ser o quê? Vai passar a ser ali uma questão corriqueira que você vai. Mas eu vejo que o investimento tem que ser no sentido pessoal da criança, da menina, entende? Então, sempre ações. Eu vejo muito que o professor tem muito esse papel na escola, a escola em si, né? Ter esse olhar, esse cuidado para que o preconceito lá na escola não aconteça, lá com os pequenos, né? Com as pequenas, na verdade. Por quê? Porque é assim que você cresce, que você transforma e constrói uma mulher cientista. Claro que ações quando você está lá na graduação são interessantes? São. Mas se internamente você já se construiu dentro daquele preconceito, você tem uma barreira para vencer. E nem todas as mulheres elas estão preparadas para vencer essa barreira. Né? Elas são dependentes, chega um ponto que você concorda com o preconceito. Você se torna machista, digamos, né? E tem muito disso. Então, eu acredito que tem que romper um pouco disso. Quem tem filhas, por exemplo, né? Eu não tenho filhos, mas quem tem filhas, sempre incentivar e dizer, deixar bem claro isso. O que acontece? Olha, quando você for trabalhar, o salário tem que ser igual, então vamos batalhar por isso, entende? Vamos dizer não ao preconceito. Então, são ações que elas têm muito efeito nas crianças, né? E os meninos também, porque não adianta você incidir sobre as meninas, ou cuidar lá na escola para que aconteça, se os meninos têm, a maioria, né, crescem com esse pensamento de que mulher é para ficar em casa, que mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então,
A família, eu acho que ela tem um papel fundamental, né? E todos os ambientes, né? Aí você envolve tudo, né? Você envolve escola, igreja, clubes, né? Todos os tipos de comunidades, as próprias comunidades. Então, existe sim a necessidade de que se torne mais sensível ali no trato com as crianças, e que aos poucos, né, elas possam ver. Esse trabalho que você faz, por exemplo, ele é maravilhoso, porque você inspira, né? Você inspira outras mulheres. Porque elas vão ver a entrevista e vão dizer, olha, eu passo por isso, eu passei por isso, então eu também posso chegar lá, eu também posso fazer isso, eu também posso ser uma cientista. Então, é um pouco disso, porque eu vejo que não existe receita mágica e não tem assim, vamos dormir hoje, amanhã vamos acordar o mundo sem preconceito. Não existe, né? E por quê? Não é só o preconceito contra a mulher, né? Existem todas as outras questões também, né? Que são outros preconceitos que estão embutidos na sociedade. Então, acho que um pouco disso é que a escola tem um papel fundamental também, né? De a todo momento os diretores, as coordenadoras, né? Essas questões de perceber isso, de ter a sensibilidade de perceber quando está acontecendo alguma coisa nesse sentido e interromper, né? Incidir sobre o que está acontecendo. Né? Claro que todos esses outros incentivos que são dados, eles são excelentes, porque isso dá visibilidade. O prêmio Mulher do Ano, prêmio Mulher isso, prêmio... Então, as campanhas que são feitas, elas são ótimas, mas elas atingem certo público feminino. Eu sempre acredito que é a mesma coisa da questão do lixo, né? Quando se ensina para as crianças a separar o lixo, o resíduo, né? Que não é lixo, né? Segundo como a Larissa sempre dizia, né? Não é lixo, é resíduo, né? Porque sempre tem uma utilidade. Então, quando ensina isso para a criança, o impacto é muito maior, porque ela cresce. Eu, por exemplo, tenho memórias da escola disso, de coisas que ficaram gravadas, que até hoje eu faço. Então, eu tenho, entende? Essa questão do que os professores me ensinaram. Então, pelo menos para mim, foi muito forte isso na minha vida. Então, eu acredito muito que a construção daquilo que é o ser humano, ela vem muito disso e passa, né, pela questão do preconceito também. Então, acredito muito nesse ponto. Perfeito, perfeito. Que sensibilidade. Que tu tem essa percepção, acho que ela se faz super importante, porque eu acho que a escola, ela faz a diferença, né? Como tu mesmo disse, tem lembranças da escola, como tantas outras, às vezes é o que te levou para a área da ciência. Então, foi aquela primeira professora lá que montou lá com vocês para vocês ficarem ali cuidando, né, os ovos, enfim, né, todo esse processo. Então, isso realmente faz a diferença, isso mostra a importância de um professor. E é importante que os nossos alunos, que estão nessa formação, estão se formando para ser nossos colegas, nossos professores, eles têm isso cada vez mais dentro do seu sangue, sabe? Para que eles levem isso cada vez mais para a escola. Já faz um tempo já a gente já desenvolve um projeto de oficina de ciências com crianças, porque é uma forma que eu acredito a paixão pela... Claro, meu objetivo é que eles se apaixonem pela química, óbvio, né? Mas a gente apresenta ciências como um todo, tudo bem, né? Não dá para negar isso, mas que eles se apaixonem pela ciência, né? E que eles consigam enxergar os fenômenos que estão acontecendo ao redor deles. Isso aí é maravilhoso. E Edneia, tu faz mil coisas. Bom, quem está nos acompanhando na nossa conversa agora já percebeu que a Edneia ela não para nunca. Ela é super mega ativa e produtiva, o que é muito bom, porque não vai ser ativo, tem que produzir. O que tu faz na tua hora de lazer, assim, para dar aquela relaxada? Existe algum momento que tu consegue te desligar do trabalho? Enfim, o que tu faz na tua hora de lazer para desestressar, vamos dizer assim? Então, na verdade, arrumo mais trabalho. O trabalho, então, antigamente eu tinha muita dificuldade, eu levava muito trabalho para casa. Principalmente quando eu trabalhava na indústria, eu tinha um perfil muito ativo, no sentido estressado, né? Isso, claro, né, chega um momento que você se esgota e chega a um ponto que você, obviamente, tem que perceber que tem que existir uma mudança. A minha mudança, ela aconteceu quando eu conheci a meditação. A minha terapeuta, né, a Jana Mello, eu conheci ela fazendo numa sessão de reiki. Então, assim, as terapias que hoje já não são mais chamadas de alternativas, porque elas já estão integradas, né, como na medicina em si, as terapias holísticas, elas, para mim, para minha vida, pelo menos,
foi aquela guinada, foi a mudança que eu tive, porque senão eu ficava sempre com aquele problema na minha cabeça, tentando resolver, imaginar o que fazer. Então, o que eu faço hoje? Eu pratico meditação, eu faço pilates, neopilates, né? Faço academia. Então, a prática de um exercício, né? De exercícios físicos, ela me ajudou bastante nesse sentido desse desbloqueio. E a questão da espiritualidade, né? Eu acho que a gente está aqui para evoluir. Então, a gente vem né, para essa vida e sempre o que nós fazemos aqui tem que ser melhor, tem que ser um passo de evolução. Então, evoluir espiritualmente, evoluir como pessoa, né? É essa questão da empatia pelo outro, e para conseguir fazer isso, para a gente se desligar dessa questão automática do trabalho, do dinheiro, de tudo isso, é preciso assim se voltar para dentro, né? Então a meditação é uma das coisas que me fez muito bem nesse sentido, que eu pratico. Eu hoje sou reikiana, então eu fiz o curso de reiki com a Jana e me sinto grata por isso. É uma questão muito importante para mim. Então o reiki em si, né? É claro, de vez em quando faço outras terapias, mas sempre na questão de conhecer, eu sempre pesquisando, tentando entender. Mas o que eu faço é isso, eu mantenho uma rotina de exercícios, né? Os dias que eu tenho pilates, né? Que eu tenho meditação, que eu tenho a academia, e para além disso, né? A prática do reiki, da autoaplicação, isso é muito importante, ajuda muito. E eu consigo mesmo em trabalho remoto, parar, eu vejo ao momento a hora que deu. Porque o computador estressa muito, ele cansa muito, né? Então, eu vejo a hora que deu ali, deu o horário, mesmo que tenha uma atividade que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que parar. Então, eu paro e o que eu faço hoje? Como eu disse, eu arrumei mais trabalho. Aí eu vou mexer com as minhas plantas. Aí eu sou colecionadora de cactos e suculentas, eu e a minha amiga Franciele. E a gente tem uma coleção aqui em casa, então a gente cuida dessas plantas. Então, para manter a coleção, a gente precisa se dedicar. Então, aí, depois desse trabalho, aí a gente sai, né, e vai lá mexer com a terra, mexer com as plantas. E foi uma questão muito de evolução minha, porque eu não era disso. Até um tempo atrás eu não era disso. Depois que eu conheci a meditação, que fui praticando essas terapias holísticas, eu consegui perceber a importância da terra, da natureza na nossa vida, na minha vida. Então, eu tenho horta, eu mantenho jardim, então eu cuido de tudo isso, além da coleção, né? Então, é um pouco disso que eu faço, né? Além disso, também estou sempre, tem grupo, né, que pratica caridade, então a gente procura ajudar o outro. Então, esse tipo de prática, ele é muito importante, né? A nossa fé, a religião, eu sempre tento buscar, né, essa questão da fé e me centrar nisso para conseguir me equilibrar, porque senão realmente não é possível, né? A gente não tem condições, né, mentais de continuar. E isso fez, né, tudo isso que eu busquei fez com que eu não precise usar medicamentos, por exemplo, para uma ansiedade, para uma questão de nervosismo, tudo isso. Então, acredito que foi sim, uma evolução na minha vida. E a alimentação, né, mudança de hábitos, né, mudança dos hábitos alimentares, eu acho que foi muito importante também. Então, tentar manter essa rotina de exercício, de práticas e de uma alimentação mais saudável, menos processada, eu acho que hoje foi, né, aquilo que me trouxe mais esse centramento, que faz com que eu consiga ser cada vez mais produtiva naquilo que eu faço. É um pouco isso. Com certeza. A gente tem que ter uma válvula de escape, né? Da nossa rotina do estresse diário. E quando tu traz isso para a tua evolução, eu acho isso lindo. Tu é super disciplinada, eu não consigo ser assim, né? Chegar a hora ali, tem hora para tudo. Na hora, não, eu vou para minha academia, eu vou para o meu reiki, eu vou para o pilates. E isso é disciplina, e isso é importante, porque se todo mundo tivesse essa disciplina para parar, porque não é só uma questão só de saúde física, é uma questão de saúde mental. Isso realmente faz a diferença na nossa vida e como a gente absorve as coisas que vêm. Imagina se, né, como tu mesmo falou, se tu não tivesse fazendo isso, muitas vezes tu ia para briga, né? Com certeza, porque tu não ia ter esse controle que tu tem hoje na tua vida. E Edneia, tu tem alguma mulher cientista ou alguma mulher na tua história de vida? Tu já falou de algumas mulheres, mas tem alguma mulher que colaborou para o desenvolvimento, para o teu desenvolvimento, para ser a mulher
né? A mulher esposa, a mulher profissional, a mulher pesquisadora que tu é hoje? Ah, sim, com certeza. Claro que como o meu mundo, né, industrial, ele tem muito mais homens do que mulheres, você, né, ali fica difícil, mas eu tenho mulheres que com certeza fizeram a diferença na minha vida, para minha história, né? Então, essa pessoa que lá, quando eu trabalhava, né, que era minha patroa, né, que inclusive era professora, ela é professora aposentada hoje, né, a professora Cleusa Brizotti, lá de Coronel Freitas, ela foi a pessoa que me apresentou algumas possibilidades da vida. Ela me deu oportunidade. Então, por mais que fosse um tempo difícil, eu acho que foi assim uma marca, né? Então, a professora Cleusa, né? Eu admiro e levo assim para minha vida, porque ela, inclusive, ela era professora de inglês. Ela era empreendedora, dona de comércio, de livraria, e ela era vereadora. Então, ela era política também. Então, assim, era uma pessoa que eu admirava muito pelo tanto de coisas que ela fazia. E era mãe, né? Tem família, hoje ela é avó, tudo, né? Mas é uma pessoa muito para frente, né? Eu admiro muito ela e se espelha nessas mulheres, né? As minhas professoras, né? Eu sempre tive bastante professores, assim, no ensino médio sempre tive professores, mas as professoras sempre eu me marcava, né? E sempre as de ciências, né? Então, a minha professora, essa professora que eu comentei lá da escola do primário, né? Do ensino primário, a professora Ivanete Capelli, para mim foi uma pessoa, porque foi a primeira escola que eu fui, então marca muito, né? Então eu não esqueço nunca dela, né? Então, depois, essa professora de ciências que fez o grupo de ciências, né, é a Neide Faer, o nome dela. Ela é lá do Coronel Freitas também. Então, para mim, foram pessoas que identificaram assim esse meu gosto pela escola, pela ciência, pela educação e sempre me deram a oportunidade, disseram assim, vai e faz. Então, eu valorizo muito isso. Então, essas pessoas são muito importantes. Em termos de ciência, de pesquisa, eu sempre trabalhei com orientadores homens, né, professores, mas uma professora na graduação que foi uma professora que sempre me incentivou e me ajudou muito, né, e que eu admiro muito. Hoje ela é professora aposentada da UTFPR, ela é do Beltrão, mas ela dava aula em Pato Branco, que é a professora Elisete Guimarães, a professora de Química Analítica, inclusive. Mas ela dava aula de Química Geral também para nós, e eu nunca esqueço que ela foi a pessoa que me disse que mestrado existia, porque eu não sabia que existia mestrado, doutorado, porque eu estava na graduação, quando eu entrei não sabia de nada, né? E ela que me contou, olha, e ela queria que eu fosse fazer mestrado em Curitiba, na UFPR, porque ela sempre estudou na UFPR, né? Então, fez o mestrado e doutorado lá, e ela queria que eu fosse estudar os peixes, olha só, ela queria que eu estudasse contaminação de água marinha, inclusive, né? Tinha até um projeto que ela queria que eu fosse participar longe. E aí, claro, por questões pessoais, na época eu não quis, mas ela foi a pessoa que me mostrou essa possibilidade da universidade. Porque até então eu não fazia ideia que era assim, que esse era o caminho para você chegar numa universidade. Você fazer mestrado, depois ir para o doutorado, fazer pesquisa. Eu não sabia nada disso. Então, essas mulheres, para mim, foram marcantes assim, na minha vida. Né? A professora Cleusa, Glanert de Bisot, né? A professora Neide Faé, a professora Ivanete Capelli e a professora Elisete Guimarães. Então, assim, são as mulheres que eu tenho na minha memória, né, que eu me inspiro muito, assim, nelas, né. E fora da ciência, né, eu tenho uma pessoa muito especial, que é a Jana Mello, né, que é a pessoa que me apresentou, né, esse universo da espiritualidade, da terapia, do reiki, da meditação. Então, eu admiro muito ela e sou muito grata por essa nova fase, né, que eu tenho experimentado na minha vida e que eu considero, sim, né, uma evolução. Então, são essas. Que lindo, que lindo. Mulheres que te acompanham, que te acompanham, né? A Jana te acompanha ainda, e mulheres que construíram a tua história, que te deram oportunidade, que te mostraram, né, o caminho, a luz, né, o caminho da ciência, e que com certeza te trouxeram, né, foram os anjos que tiveram na tua vida, assim, né? É fantástico isso. Que bom que tu teve essa oportunidade. Porque a gente sabe também que nem todo mundo tem a oportunidade de ter bons anjos, assim, ao nosso redor. Mas então, Edneia, a nossa conversa está muito boa, né? Não queria terminar, fico pensando assim, daria para a gente ficar conversando muito, muito mais.
Mas ela, infelizmente, a conversa chega uma hora, ela precisa terminar, a conversa só, com certeza. E eu quero primeiro te agradecer a oportunidade de estar aqui, de estares aqui falando um pouco da tua história de vida, tua história profissional, né? Da mulher que tu é, da professora que tu é, da técnica que tu é, da coordenadora que tu é. Então, são poucas as pessoas que conseguem ter essa história de vida tão linda que tu teve, de garra, né? Porque tem que ter garra, tem que ter força de vontade para superar as dificuldades e os desafios, tem que ter persistência, né? E tem que se dedicar, senão a gente sabe que não consegue chegar a lugar algum. Muito obrigada por estar compartilhando essa tua história aqui conosco no Química em Arte, né? E contando a tua história. Obrigada mesmo, sou muito grata, gratidão por esse momento de estar contigo, nesse momento aqui eu entrevistador e você sendo entrevistada, que na verdade é mais como uma conversa. Para terminar a nossa conversa, aquele momento que eu não gosto muito, mas eu gostaria, né, que seria, acho que seria muito importante, né, de que tu deixasse aqui qual conselho ou dica para as meninas, né, que querem seguir a tua carreira, querem seguir a tua trajetória, e principalmente para aquelas meninas que te têm como exemplo, não só como profissional, né, mas como mulher também. Olha, o conselho é que não existe receita mágica, não é fácil, mas que vale a pena. Então, assim, que nunca desistam e que estudem, porque uma das coisas que isso um chefe meu, né, lá das antigas, ele dizia, né, estude, porque o conhecimento ninguém vai te tirar. Então, se está ali na tua cabeça, você aprendeu, aquilo fica na tua vida. Então, prestar atenção às questões mais sutis, né? Aprender e usar esse aprendizado para esse crescimento, né? Não desperdiçar oportunidades, ter coragem, né? Porque se a gente pensar, eu não vou fazer porque é difícil, você não vai fazer nada. Então, não desista, né? Tem que seguir em frente e tem que estar junto de pessoas que te querem bem. Então, se aquela situação, você está num ambiente que você percebe que aquelas pessoas não te querem bem ou que você não se sente bem, não fique, né? Não fique, busque outro, porque o mundo tem tantas oportunidades, então não se apegue àquele, porque e se, não faça, não sofra por antecipação. Viva o momento e se aquele momento não está bom, aquele lugar não é bom e que você, porque o teu corpo fala, você percebe, basta você se concentrar, os sinais eles vêm. Então, se aquilo está te incomodando, é sinal que você tem que mudar, né, de lugar. Então, não fique parado, não fique parada, na verdade, né? Então, esse é o conselho que eu dou, porque sempre foi assim que eu pensei, né? E eu agi, assim faço até hoje. Então, se uma situação não está me agradando, eu sei que eu tenho que sair dessa energia, né? Eu tenho que mudar. Então é isso que eu posso dizer. Sigo em frente. E nunca desisto, porque a ciência é maravilhosa, né? A química é maravilhosa, né? A gente tem que puxar para nossa área, lógico, né? Mas seja qual área que você buscar, continue estudando e que você vai conseguir chegar no teu objetivo, seja ele qual for, tá bom? Não tenha medo, siga em frente. E gostaria de agradecer, então, professora Gisele, muito obrigada pela oportunidade, por essas horas que a gente passou aqui conversando, e parabéns mais uma vez por esse excelente trabalho que você desenvolve. Obrigada.